Bom, esta é a primeira aula de introdução à teoria dos números. Vamos começar com a definição dos números naturais de acordo aos axiomas de Peano. Ok? O conjunto de números naturais vai ser denotado por essa letra N, com uma barrinha dupla no início, certo? E esse conjunto está definido por quatro axiomas. Primeiro, deve existir uma função que vamos chamar de S, cujo domínio é os naturais e sua imagem é os naturais, que associa a cada número natural sua imagem, que a gente vai chamar de sucessor desse número. Tá? A gente denota desta forma. Sucessor de n é igual a n potência mais. É simplesmente uma notação. Tá? Essa função, além de existir, certo? É a primeira propriedade. Sua segunda propriedade é que essa função deve ser injetora. Ou seja, eu não posso ter dois números naturais com o mesmo sucessor. Cada número tem um sucessor diferente. Essa é a ideia. Depois, existe um número que a gente chama de o número zero, certo? Que não é sucessor de ninguém. Sim? E, finalmente, uma quarta propriedade, tá? Para todo número natural, esse dn nunca vai ser esse número zero. E a quarta propriedade é esta daqui. Se eu tenho um conjunto X que está contido nos naturais, tal que o zero está em X, e todo sucessor de um elemento de X se encontra em X, então esse conjunto X é o conjunto de números naturais. Esse axioma talvez é o mais complicado de entender, mas é ele que faz com que os números naturais sejam os números naturais, né? Esse axioma pode ser descrito de outra forma também. X é um conjunto dos naturais, de tal forma que o zero está em x, e se um número está em x, o sucessor desse número está em x. Se essas duas propriedades são satisfeitas, então x é necessariamente o conjunto de números naturais. Por isso que a gente pode, digamos, de forma intuitiva dizer que o conjunto dos números naturais é exatamente este. Tá? Se a gente chama de 1 o sucessor de 0, 2 de sucessor de 1, o 3 é o sucessor do 2 e assim por diante. Esse vai ser exatamente o conjunto de naturais, porque se a gente pegar este conjunto, ele justamente satisfaz estas duas propriedades. Primeiro, o 0 está em x, e para cada número, o sucessor desse número está em x. Certo? E esse é o menor conjunto possível que satisfaz estas propriedades e que está em n. Então, x é n, por definição. Quer dizer que o menor conjunto possível que a gente possa achar que satisfaz estas propriedades é o que a gente chama de conjunto de números naturais. Este axioma também é bem útil para, para poder utilizar o que a gente chama de axioma de indução. Né? O axioma de indução. Com ele podemos demonstrar propriedades que são satisfeitas nos números naturais. Ou seja, se a gente consegue provar que o número zero satisfaz certa propriedade, né? E que se um número satisfaz certa propriedade, seu sucessor também, então essa propriedade é satisfeita por todo mundo. Sim? E então, né? O sucessor do zero é 1, o sucessor de 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3 e assim por diante. E estes são, digamos assim, os únicos números naturais. Não existe um número natural no meio deles ou além deles, etc. Certo? Então, estes quatro axiomas determinam o conjunto de números naturais e de forma intuitiva a gente deve entender que os números naturais são aquele conjunto com um elemento inicial, que é o zero, que não é sucessor de ninguém, e os outros construídos dessa forma. Né? Por exemplo, a gente pode e consegue provar que todo número natural diferente de zero é sucessor de alguém. Isso veremos provavelmente em outro vídeo. Por enquanto, esta é a definição dos números naturais.